A nossa análise de conjuntura hoje, nós não temos outro foco tão importante a não ser a gente falar das eleições outra vez. Exatamente para a gente decidir e saber o que é que vai ser a nossa vida a partir de segunda-feira, porque eu acho que nós vamos ganhar no primeiro turno. Nós não temos outra coisa, enquanto trabalhadores públicos, enquanto trabalhador, de maneira geral, enquanto população pobre, enquanto classe trabalhadora, nós não temos uma outra alternativa a não ser olhar com muita atenção e com muita responsabilidade esse momento que nós estamos vivendo agora. E que a gente precisa concretizar esta eleição domingo. Nós precisamos que o Lula ele ganhe no primeiro turno. E eu acho que é muito importante, nós que vivemos o processo de ditadura, principalmente enquanto militante, nós temos que trazer para a nossa categoria, nós temos que trazer para a nossa juventude o que é que significa a ditadura militar. Nós temos que ter muito claro isso, o que é que significa a ditadura militar. E nessa eleição, que a gente precisa terminar no primeiro turno, nós temos duas vertentes importantes. Então, a primeira vertente que nós temos é aquela coisa que a gente faz, é a eleição normal, né? Que a gente vai lá, vai eleger o presidente ou o governador, olhando aquilo que a gente tem de direitos, aquilo que a gente quer reivindicar, aquilo que a gente quer conquistar. Então, isso é uma coisa. Só que nós temos uma segunda vertente. É que nesse processo que nós estamos vivendo, nós estamos falando de mudança de regime, que é a questão de sair da democracia para ir para a ditadura militar. Isso explica, eu acho que é importante, porque as pessoas, quando a gente vai para a base, quando a gente vai para os bairros, quando a gente vai para as unidades, as pessoas ainda elas não entenderam por que nós fizemos aliança. Por que os partidos de esquerda tiveram que fazer aliança. E eu sempre falo, fizemos aliança com o Alckmin, que tanto mal fez para os trabalhadores públicos. Principalmente o pessoal que é do Estado, viveu isso com muita clareza, as perdas, tudo aquilo que a gente tem vivido aqui na cidade de São Paulo, no Estado também tem vivido, e nós temos o Alckmin e muitos outros, não é isso, né? Que estão aí e que a gente fala, mas cara, esses caras ferraram a gente, né? E a gente aí tem o PT, tem aí né, os partidos de esquerda fazendo aliança. E é muito importante que a gente se atenta por que precisou fazer isso. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Porque quando a gente tem que fazer aliança com os nossos inimigos, quando a galinha, não é isso, né? Tem que abrir o galinheiro dela para deixar entrar a raposa, algo muito sério está acontecendo e que precisa muito da nossa atenção. E a aliança que foi feita é exatamente porque não existe nenhuma possibilidade, nenhuma alternativa, nenhuma razão para a gente manter o Bolsonaro no poder. E o Bolsonaro, ele não é, eu sempre acho, eu até achei ele muito burro, eu já achei ele muito burro. Ele é muito articulado. Ele é articulado. Porque o Bolsonaro, ele não é uma voz sozinha. O Bolsonaro, ele faz parte de uma organização, uma articulação internacional que quer colocar o fascismo de volta. Dentro da ditadura militar, na ditadura militar, a gente vai perceber, quando a gente vai olhar um pouco a história, a gente viu que a ditadura ela teve as suas fases, não é isso, né? E ela teve várias vertentes. E o Bolsonaro, ele é a pior das vertentes. O Bolsonaro é a escuridão, é a morte, é a tortura.
é a tirada do direito da gente discutir direito. É isso que nós estamos colocando aqui. Porque se a gente mantém o Bolsonaro com a proposta que ele tem de fechamento de regime, não se impede, inclusive, o direito da gente dizer que quer uma saúde melhor. Nos impede da gente discutir o direito da gente querer uma educação melhor, da gente querer serviço público de qualidade. Impede, inclusive, o direito da gente dizer que está com fome. Impede o direito da gente dizer que nós não conseguimos mais encher o nosso carrinho dos alimentos que a gente precisa. Porque eu gosto sempre de contar. Quando era da ditadura militar, eu já era militante, e meu pai, ele ficava muito preocupado, porque eu já era militante. Aí eu falava muito. E às vezes eu entrava dentro do ônibus, e aí tinha um grupinho ali, e a gente já começava a discutir o preço do feijão. Porque não estava dando para, não é isso, né? Não estava dando para comprar. E o meu pai ficava muito preocupado, porque ele falava, você fala demais, você está reclamando aqui, isso não pode. Pode ter aí um policial que está paisana e vai pegar a gente, não pode, você fala demais. E você está pensando que naquela época eu tinha grandes análises? Não, eu tinha análise da realidade concreta que a gente vivia, que a gente estava cada dia mais empobrecido. E era isso que eu estava colocando. E o meu pai tinha medo, porque a polícia podia levar a gente só porque a gente estava reclamando que queria comer. Tem uma experiência que eu tive, assim, rapidinho para colocar, é que eu quero colocar muito sobre o que significa esse Bolsonaro para nós. E era exatamente a vertente de Bolsonaro que estava lá no poder. Nós fizemos a greve, eu era metalúrgica, fizemos uma greve na fábrica que eu trabalhava, que era na Singer do Brasil. E aí, pronto, aí a polícia veio, né? Não era a polícia não, era o exército, era o DOPS, né? Ela veio para a porta da fábrica, né? Para ir pegar a gente. E os trabalhadores, né? Metalúrgicos, tudo homão grandão, viu? Né? Tudo homão assim, né? Bem machão mesmo, né? Quando chegou o exército, era de madrugada, a gente estava entrando e a gente tinha feito, né? Uma corrente para que os que estavam entrando não entrassem e aqueles que estavam saindo ficassem na corrente. E aí chega o caminhão, a cavalaria, o cachorro, que eles traziam tudo para impressionar a gente. E aí, quando eles viram a polícia, aí todo mundo ficou com medo e foram largando a mão. E eu era muito jovem, entendeu? E aí eu nem, sabe assim, não tinha nem noção, porque era maluca. Saí da onde eu estava e era 2 mulheres que tinha ali. Era 2 mulheres, o resto era tudo homem. Uma era eu e outra era até uma companheira que era preta. Mas aí eu comecei a gritar. Ninguém larga a mão de ninguém! Ninguém! E aí eles ficaram um pouco com vergonha, porque estava lá, né, uma menina gritando, aí eles foram levantando assim, erguendo a mão. Mas o que eu dizia para eles? Não larga a mão de ninguém, porque nós não estamos roubando e nós não estamos matando. Nós estamos aqui reivindicando o direito de comer carne. E aí, olha, em Campinas, durante muitos anos, eu fui conhecida como uma menina que gostava de carne. Então, na verdade, assim, por que eu acho que isso é importante? O que é que chega uma ditadura militar? A que ponto que chega? E nós faltam apenas 3 dias para que a gente possa mudar o rumo dessa história. E nós somos servidores públicos. Não justifica que nós, trabalhadores, servidores públicos, nós ainda a gente continua repetindo que a gente não gosta de política. Nós não temos. Nós fizemos concurso para trabalhar no Estado. Nós fizemos concurso para trabalhar na prefeitura, que é regida pelo prefeito. Nós fizemos concurso para trabalhar no Estado, que é do governador. Fez concurso para trabalhar no federal, que é do governo federal. E nós sabemos que essas 3 instituições, ela é extremamente importante para nós,
porque é ela que tira, ela que coloca os nossos direitos. Então, não justifica que um trabalhador público, ele fale que ele não gosta de política, porque ele é um agente. Ele é um agente do Estado. Então, gente, o desafio que nós temos de sair daqui e conversar com cada companheiro, com cada companheira, nós temos que olhar para o rosto dos nossos companheiros e nós temos que falar para eles o que significa esse momento que nós estamos vivendo. Se ele não entendeu, nós temos que falar outra vez. Nós temos que falar outra vez, porque dentro das nossas unidades a gente consegue fazer esse debate mais aprofundado que às vezes a gente não consegue fazer na rua. Mas é importante que cada um de nós, aqui nós somos CRR, nós fazemos parte de uma entidade sindical, uma entidade que luta por direitos, e que por obrigação tem que ter uma análise de realidade para saber como é que ela monta as suas estratégias. E vocês fazem parte desse conjunto, desse sindicato. E aí, portanto, é uma responsabilidade que a gente tem. Queremos o Lula no primeiro turno. Vamos levar o Haddad. E a probabilidade é que o Haddad vai, inclusive, com o candidato do Bolsonaro, pelas pesquisas que estão aí colocadas. E nós temos chance também da gente poder ter o Lula no primeiro turno e ter o Haddad também como governador. Mas é fundamental, para terminar, é fundamental, não adianta o Lula ir sozinho para a presidência. Nós sabemos o que é o Congresso. Hoje o Congresso ele tem muita força. Então, se nós não elegermos candidatos a deputado estadual e deputado federal que tenha compromisso com a classe trabalhadora, o Lula não vai conseguir fazer aquilo que ele precisa. Porque, mais uma vez, eu coloco, por conta dessa questão do regime, o galinheiro teve que fazer acordo com a raposa, e a gente sabe que raposa gosta de galinha. Então nós precisamos que tenha gente lá, representante nosso, gente do nosso galinheiro, a gente pode falar assim, tem que ter gente do nosso galinheiro, para que ajude a proteger os direitos, a dignidade, que proteger o serviço público, proteger os direitos da classe trabalhadora, fazer a revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. A gente não pode deixar, em hipótese nenhuma, que se faça a reforma administrativa, que só está esperando ganhar a eleição. Só está esperando ganhar a eleição para ela vir de volta, porque ela está apenas na gaveta. A reforma administrativa que acaba com o serviço público, e nós vimos ontem no debate, a sede que todos aqueles candidatos tinham de privatizar. Você não é bom porque não privatiza. Essa é a proposta que está colocada. Nós, esse sindicato, eu acho que nós fizemos uma coisa extremamente importante. Nós pegamos, partindo daqui deste sindicato, o sindicato ele recolheu todas as reivindicações, não é isso, Luba, que a gente tem feito nas nossas lutas, e se juntou com outros sindicatos a nível municipal, através da Confetan, que é a Confederação dos Servidores Públicos Municipais, e apresentou aqui todas as propostas que nós acumulamos em todos esses anos de história. E nós apresentamos para cada candidato para dizer o que é que o servidor público ele está reivindicando. E é muito importante olhar isso daqui, porque quando você vai olhar, a gente vai ver que essas reivindicações, ela não é uma reivindicação que olha apenas no umbigo dos trabalhadores, mas ela é uma reivindicação que ela contempla toda a população.
porque somos nós que fazemos a política pública. Então nós sabemos o quanto e o tanto que a população precisa e ela está contemplada aqui. É importante que a gente olhe os candidatos, olhe para ver se tem, inclusive nesse sindicato, alguém que está discutindo, que está representando esta categoria, e não só essa categoria, mas que esteja representando os anseios da classe trabalhadora. E vamos virar este jogo. E é Lula no primeiro turno. É Haddad o governador e uma representatividade da classe trabalhadora nesse parlamento até a vitória, companheiro! É até a vitória! É até a vitória! É buscar cada voto! É buscar o voto! É virar o voto! E é ganhar a eleição! E basta! Chega! Não queremos Bolsonaro! Não queremos ditadura! Queremos democracia com os trabalhadores, com seus direitos assegurados. Muito bem, ditadura.